Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos dar sequência no tema Esquecimento do Passado, Livro dos Espíritos, questão agora 394, onde Kardec faz a seguinte pergunta aos bons espíritos. Só que isso não é nem uma pergunta, sabe? Isso aqui é um questionário, porque é uma pergunta que do tamanho assim, de meia página praticamente, mas não é à toa. Vamos lá. Questão de número 394. Kardec interroga os bons espíritos da seguinte forma: nos mundos mais elevados do que a Terra, né? Nos mundos mais elevados. Então, se Kardec está interrogando os bons espíritos, né? Dessa forma, nos mundos mais elevados do que a Terra, é porque existem mundos mais elevados. Porque, caso contrário, Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, no bom sentido, porque até então não era Kardec, era Hippolyte, ele não ia interrogar os bons espíritos. Nos mundos mais elevados do que a Terra, onde os que os habitam, não se vê premidos, que é o mesmo constrangidos, pelas necessidades físicas. Então, onde os que os habitam, significa que nós não somos os únicos que habitamos planetas no universo, nos universos e nas dimensões. Caso contrário, Kardec não faria essa interrogação, não faria essa pergunta aos bons espíritos. Você há de convir comigo, né? Onde os que os habitam não se vê premidos ou constrangidos pelas necessidades físicas, né? Pelas enfermidades que nos afligem, porque você sabe que nós, no corpo físico, nós vivemos premidos, né? Pelas necessidades físicas. Nós temos as nossas necessidades físicas, né? Devido ao nosso nível evolutivo. Então, por exemplo, nós necessitamos dos pulmões, nós necessitamos do coração, dos olhos, do ouvido, das cordas vocais. Nós necessitamos do sistema endócrino, né, que são as glândulas excretoras de hormônios, né, que regulam o organismo. Nós necessitamos da traqueia, do esôfago, da boca. Nós necessitamos do crânio, da massa encefálica. Eu vou dizer todos esses nomes. Nós necessitamos das mãos, dos pés, dos braços, das pernas.
nós necessitamos do intestino, do pâncreas, do fígado, do baço. Nós necessitamos de todos os órgãos genitais, tanto o masculino quanto o feminino, né? A bexiga. Enfim, nós necessitamos de todos. E para você ver como são as coisas. E esse corpo físico, agora no século 21, né, em 2021, esse corpo físico, ele para a espiritualidade ainda não está pronto. Agora imagine bem, hein? Para os espíritos cristal que irão reencarnar aqui, já tem alguns espíritos cristal reencarnados no planeta Terra, mas a maioria são espíritos índigo. Vamos por essa classificação. A maioria é espírito índigo. Aliás, a maioria é primitivo, que somos nós, principalmente como eu. Depois espírito cristal, espírito índigo, depois espírito cristal. Só que até o ano de 2052 vai reencarnar 90% de espírito índigo. Eles vão preparar esse corpo físico para que depois nasça aqui na Terra 95% de espírito cristal. E assim, cada vez mais, conforme esses espíritos vão nascendo aqui na Terra, eles vão aperfeiçoando esse corpo físico. Esse corpo físico, ele é disforme, né? Muitos devido à genética, né? A hereditariedade física, viu, gente? Física. Muitos são obesos, muitos têm uma estatura muito alta, outras muito baixa. Então esses espíritos, eles vão aperfeiçoar esses corpos. Lá pelo ano de 2021, lá pelo ano de 2150, mais ou menos, esses corpos vão estar preparados. 2150. Olha só para você ver. Tá pertinho, né? Próxima encarnação, capaz que a gente pega esses corpos já mais ou menos preparados. Então lá, os seres humanos, os corpos físicos, os homens, eles vão ter uma estatura de 1,20 m, padrão. Mulher, de 90 centímetros a 95 centímetros a 1 metro de altura. Todo mundo, a mesma estatura. Aí você fala assim, mas que coisa ridícula. Ridícula. Nós conhecemos seres que eles têm 15 centímetros de altura, 10 centímetros, 20 centímetros e que possuem naves que aqui na Terra são consideradas como OVNIs, né? Que eles
vão de uma galáxia a outra em questão de alguns minutos. 15 centímetros de altura eles têm. Olha só, para você ver como são as coisas. Agora, a estatura de 15 centímetros ainda é primitiva. Você há de convir que 15 centímetros, 20 centímetros é uma forma? E que o espírito, um dia depois de tanto evoluir no corpo físico, ele perde essa forma, entrando-se num estado de diáfano, onde ele vai ficar parecendo aquela luzinha de uma vela, né? Apaga ou não apaga, apaga ou não apaga. E a hora que ela apagar, que ela se transformar num vento, como nosso Senhor Jesus Cristo. Você acha que nosso Senhor Jesus Cristo hoje ele tem forma? Não, gente. Vamos pensar que Jesus tem forma, não. Entendeu? Nosso Senhor Jesus Cristo é um todo, mas limitado, porque ele também encontra-se em processo de evolução. Ele expandiu e ele se encontra em toda parte dentro do processo limitado dele. Então, olha só, nos mundos mais elevados do que a Terra, onde os que os habitam não se vê premidos pelas necessidades físicas, pelas enfermidades, né? Porque tem mundos que não existe esse corpo como o nosso, com todos esses nomes que eu acabei de dizer. Tem mundos que eles são evoluídos, mundos evoluídos, que eles não têm essas enfermidades que nós aqui desfrutamos. Você entendeu? Eles não têm câncer, eles não têm AIDS, eles não têm o coronavírus. Você entendeu? Porque isso tudo faz parte da nossa evolução, do nosso nível evolutivo. Então, pelas enfermidades que nos afligem, os homens compreendem lá, né? Que são mais felizes do que nós. Em geral, a felicidade. Sentimos-la mediante comparação com o estado menos ditoso. Isso ainda é pergunta. Visto que, em suma, alguns desses mundos, se bem melhores do que o nosso, ainda não atingiram o estado de perfeição, seus habitantes devem ter motivo de desgostos, embora de gênero diverso dos nossos. Entre nós, o rico, conquanto não sofra as angústias das necessidades materiais como o pobre, nem por isso se acha isentos de tribulações que lhe tornam amarga a vida? Isso tudo é pergunta de Kardec, viu, gente? É uma ainda, pergunta só. Pergunto então, na situação em que se encontram os habitantes desses mundos, não se consideram tão infelizes quanto nós, em que nos vemos, e não se lastimam da sorte? Olvidados de existências inferiores que lhes sirvam de termos de comparação,
Gente do céu, que pergunta terrível que Kardec fez aos bons espíritos. Mas ela é fácil, é uma pergunta muito fácil. Tanto é que os bons espíritos respondem assim, ó. Olha só pra você ver. É uma pergunta muito fácil essa pergunta aqui. Entendeu? Tanto é que os bons espíritos respondem dessa forma, ó. Cabem aqui, como se fosse assim, ó. Cabem aqui, Kardec, duas respostas distintas. Olha, a pergunta que Allan Kardec fez, ela é tão complexa e tão relativa que os bons espíritos acharam melhor, não é que eles acharam melhor, é que eles viram que eles teriam que, ao mesmo tempo, fornecer duas respostas distintas. Porque uma só não seria suficiente. Aí você me diz assim, Luiz, e então a pergunta de Kardec foi fácil? Não, ela foi difícil, mas fácil de ser compreendida. Mas os bons espíritos é que se viram na condição de fornecer duas respostas distintas. Porque uma só não seria suficiente, devido tantas questões inseridas em uma só pergunta, sabendo os bons espíritos que Kardec estava certo. Cabe aqui duas respostas distintas, Kardec. Há mundos entre os de que falas, né? Entre os de que falas, cujos habitantes guardam lembrança clara, exata, de suas existências passadas. Olha que maravilha, gente. Há mundos entre os de que falas, cujos habitantes guardam lembranças clara e exata de suas existências passadas. Então, gente, olha só para vocês verem. Para nós aqui, o processo em matéria de existências passadas é relativa e complexa devido ao nosso nível evolutivo. Você entendeu? A evolução é tudo. Mas quando se trata de seres muito evoluídos, o relativo e o complexo deixa de existir. Não sei se você está entendendo. O relativo e o complexo deixa de existir uma vez que o indivíduo é evoluído. Mas olha a complicação que vai começar a acontecer novamente, ó. Então vamos voltar novamente. Há mundos entre os de que falas, cujos habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas. Então quer dizer, eles guardam lembranças claríssimas. Eles recordam 100% de tudo que eles viveram, que eles enfrentaram, que eles passaram. Tão claras, tão nítidas, e ao mesmo tempo eles são assim, tão evoluídos, que aquilo ali não os incomodam. Aquilo ali não os perturbam. Porque eles estão acima daquilo tudo.
Aquilo ali. Eles olham para trás e falam assim, mas que momentos bons, né? Foi uma grande lição, né? Nós passamos por grandes aprendizados durante esse período ali, né? Durante aquele momento, aquele estágio, né, primitivo, no mundo de prova e expiação. Foi um estágio muito proveitoso, maravilha, né? Então, para esses espíritos, não existe o relativo e nem o complexo, porque são evoluídos. Olha só, continuando falando desses ainda, compreendes, podem e sabem apreciar a felicidade de que Deus lhes permite fruir. Esses seres evoluídos, compreendes, né? Podem e sabem apreciar a felicidade de que Deus lhes permite fruir. Então, a felicidade para esses seres é dotada de um conceito totalmente diferente do conceito errôneo que nós, na Terra, detemos a respeito da felicidade, que é falsa. Então, aqui na Terra não existe felicidade, gente. Existem momentos de ilusão. Existem momentos de fantasia, onde as pessoas, com todo respeito ao termo, quebram a cara. Porque esses momentos de ilusão, de fantasia, eles, em nossa existência, encontram-se regados por vaidade, por orgulho, por egoísmo, por inveja, por ciúme, por não aceitação, por falta de humildade. O que esses seres já não possuem mais estas falsas qualidades. Esses seres não possuem orgulho, egoísmo, inveja, ciúme. Por isso eles conseguem compreender e podem e sabem apreciar a felicidade de que Deus lhes permite fruir. Deus lhes permite. É Deus que permite. Não é ele ser que quer ser feliz. Deus que lhe permite. Então, Deus lhe permitindo, porque ele fez jus merecedor, ele consegue usufruir. Ele consegue fruir. Porque ele consegue entender os desígnios de Deus. Ele consegue entender o que é o verdadeiro amor. O que aqui na Terra, o conceito de amor é errado. Aqui na Terra, o conceito de amor aqui na Terra, você me ama? Te amo. Então a pessoa acha que amar o outro aqui na Terra é sexo, é bebida, é fantasia, é ilusão. Você me ama? Te amo. Então, diz para todo mundo que você me ama. Aí,
a pessoa tem que sair dizendo para todo mundo que a ama ou o ama. Isso é primitivismo, gente. A partir do momento que você a ama e que ela o ama, basta. Ninguém mais precisa ficar sabendo. Agora, essa questão, todo mundo precisa ficar sabendo que você a ama e que ela te ama, isso é primitivismo. Porque qual é o verdadeiro amor? O verdadeiro amor é o de Deus. E qual é o amor de Deus? O incondicional. O verdadeiro amor é o incondicional. Aquele que não exige, não cobra, não pune nada do outro e de ninguém. A começar que esses seres, quando chegam neste nível, eles já não amam mais o outro. Eles já amam uma coletividade. Vamos para o próximo vídeo.